Olá, seja muito bem-vinda a este canal. Sim, o canal da Priscila Queiroz. Eu estou aqui hoje de cabelo, mesmo que arrepiado, porque é assim que as pessoas ficam quando não sabem produzir melhor o tempo. Isso mesmo. E você sabia que existem ferramentas para te ajudar nisso? Mas olha só, antes de mais nada, eu quero que você aproveite, se inscreva aqui nesse canal, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, porque sempre a gente vai estar falando sobre vendas, sobre mulheres, sobre empreendedorismo, e eu quero poder contar com você aqui. Bem, tem muita gente que me pergunta assim, Pri, eu queria muito saber mexer no Trello. Sim, o Trello é uma das ferramentas mais poderosas para você melhorar a sua gestão do tempo. E eu aqui resolvi então fazer um super vídeo ensinando você a mexer no Trello. Bora lá? Então, falar de Trello. Bem, essa é a identidade aí do Trello. Você logo abre a sua conta com seu login, senha, tudo direitinho. E você, logo que aparece, o meu tem um mundo de coisas aqui, porque eu tenho alguns cartões, mas o mais importante é você vir aqui, logo aqui, não vai ter tudo isso e ele certamente começará aqui. Criar novo quadro. Logo que você cria um novo quadro, ele já pede para você adicionar um título. E aí eu vou colocar um título aqui, teste para canal. Não, vou colocar uma bonitinha aqui, não vou colocar teste para canal YouTube, não. Vou colocar aqui um planejamento, planejamento de viagens 2019 com família, melhor, né? Que aí senão ele não fica com. Aí aqui você pode definir time, se tem alguns outros quadros que você tem criado. Logo que você cria um Trello, provavelmente você não tem time nenhum. Então ele deve vir sem nada. Se eu quisesse compartilhar esse meu planejamento de viagem com outros times de outros quadros, era só eu clicar aqui. E aí eu defino se eu quero particular ou público. A diferença é que se você deixar público aqui, todas as outras pessoas, incluindo o Google, podem encontrar esses quadros seus aqui em sentido público. Então eu não recomendo, legal você deixar ele no particular. Aqui você pode escolher cores sólidas para poder ter o seu Trello ou fotos, o que dá um aspecto bastante lúdico. E não só isso, causa um efeito bem diferente na nossa mente. Eu vou escolher aqui uma foto bacana de um pôr do sol bem interessante e vou criar o Trello. Ele vem assim, bem rapidinho, pronto, criou o Trello. Logo que você abre o Trello, você tem que pensar assim, o que é o Trello? O Trello é como se fosse a lousa dos seus post-its. Como é que você organiza os seus post-its? Deve ter ali uma congruência, uma concordância de quais os painéis onde você vai colocar os seus post-its. Não é diferente aqui no Trello. A primeira coisa que você precisa, por exemplo, no planejamento de viagem, é identificar assim, quais são as etapas para um planejamento de viagem. Então, vamos considerar aqui que esse meu planejamento de viagem eu vou fazer sozinha, mas que eu poderia convidar aqui o meu esposo, por exemplo, para partilhar. Então, eu viria aqui, colocaria o e-mail dele, qualquer, tá? E eu já poderia compartilhar esse Trello com ele. E aí eu enviaria o convite, estava tudo certo. Não, eu vou fazer sozinha e aí aqui eu vou colocar então o meu planejamento de viagens com a família. Primeira coisa que eu posso colocar aqui. Quais são as minhas metas? Quais são as minhas metas para esse ano, né? De viagens. Então, as metas de viagens. Depois eu posso colocar aqui como é que está a primeira fase. Logo que a gente define as metas de viagem, a gente também pensa na questão do período, né? Quando que eu vou viajar, em que época, ou ainda, né, com quem, se eu preciso fazer algumas atividades e quais são as fases de um planejamento de viagem. Então eu vou colocar aqui fazer. E depois eu posso colocar aqui que eu estou fazendo. Como é só para mim, ninguém precisa saber, eu vou colocar o feito já. Vamos supor que eu tivesse uma outra pessoa ou mais pessoas aqui que precisariam acompanhar a rotina desse cartão. Eu poderia criar um fazendo e depois um feito aqui. Vou ficar só com esses dois e aí as minhas metas de viagens. Para onde eu quero viajar? Então vamos lá, vamos imaginar que eu gostaria de ir esse ano para Fortaleza, eu quero fazer uma viagem para Las Vegas,
Quero também fazer uma viagem para a Austrália e tenho intenção em fazer uma imersão no Vale do Silício. Vamos imaginar que eu tenho essas 4 viagens aqui para fazer esse ano. Então, logo que você cria o cartão, ele te dá algumas possibilidades de você marcar membros. Então, quem são as pessoas, no caso só tem eu, mas quem são as pessoas que fazem parte das atividades para poder cuidar de Fortaleza. E aí você pode marcar aqui. Você pode criar etiquetas e essas etiquetas podem ser personalizadas. Você pode colocar nomes de pessoas ou fases. Então, assim, por exemplo, aqui, quando a gente está olhando para essa base do que a gente está fazendo aqui, eu posso considerar que a primeira frente é identificar período, tá? Então, eu venho aqui, identifico o período, ele já traz um raciocínio aqui. Eu poderia também considerar em colocar pessoas aqui. Então, com quem que eu vou viajar? Ah, eu vou viajar com o marido. Então, eu venho aqui, seto o marido, eu também já sei o que eu tenho que identificar, o período e que determinada pessoa vai comigo. Eu também posso colocar datas, até quando que eu quero ter certeza que essa atividade vai ser realizada. Ah, eu vou colocar até o final do mês de abril. Então, você vê que até a hora você também pode editar. Se eu tivesse um anexo de uma foto, de um roteiro de viagem já definido pela CVC ou pela Gastur, ou qualquer que seja a agência de viagem, eu poderia vir aqui, seleciono de onde ela está, de qualquer que seja as minhas frentes, e anexo, e só dou anexar, pronto, ela já apareceria aqui. Eu posso colocar uma descrição mais detalhada aqui sobre essa viagem, dar um salvar, e toda e qualquer atividade, ele já vai aparecendo por aqui. Uma coisa interessante no Trello é que esse arroba aqui identifica as pessoas que estão com você. Então, vamos supor que eu tivesse mais de uma pessoa nesse quadro e eu quisesse me comunicar com ela aqui. Eu viria aqui, colocaria o nome dela, ele já apareceria para mim, tá bom? É que como esse quadro tá sozinho, não aparece ninguém. E aí, ele vem aqui, você já escreve o texto e a mensagem para ela e salva. Bastante intuitivo, tá? Aí vamos imaginar que eu tô aqui, essa é a minha meta de viagem e tal, um determinado eu começo a fazer. Pô, já tô fazendo meus movimentos, já fui lá. Você percebeu que eu só arrastei, ó? Eu vou, seguro e arrasto. E olha que coisa interessante, eu posso inclusive mudar as ordens aqui também. Então, quando você tem mais de um Trello aqui, mais de um cartão, você também pode movimentar ele aqui dentro. Fui lá, viajei, já identifiquei, foi maravilhosa a viagem, eu venho aqui, pum, feito. Eu posso até colocar fotos se eu quiser. Eu venho aqui, subo no anexo o meu quadro de fotos para ficar registrado, de repente compartilhar com alguém isso, enfim, muito bacana. Outra coisa interessante aqui são os stickers. Os stickers são coisas que você pode criar para os seus cartões para eles terem mais relevância. Então eu posso vir com esses stickers aqui, ó, e colocar aqui. Então é legal porque ele fica lá com uma mensagem, tá vendo? Ele dá uma gracinha, cria ali uma impressão interessante. Você pode vir aqui, colar mais fotinhos, enfim, é muito legal os stickers porque ele também dá um ar assim mais gostoso nos seus cartões. Tá? O que é muito interessante também quando você vem aqui em menu e aí você volta e tudo, é que você tem mais coisas aqui onde você pode seguir. Você pode vincular esse quadro a uma performance de site, por exemplo. Você pode ter mais configurações. Você pode também deletar. Você tem coleções aqui com outras fotos. Caso você tenha o Business, que é o Business Class, você pode integrar outras plataformas. É muito, muito, muito interessante a ideia do Trello. Vou mostrar para você aqui alguns outros quadros. Olha, como a gente está falando de viagens, eu vou mostrar para vocês aqui o meu quadro de viagens. Olha como é que eu fiz ele. Eu fiz previsão de viagens, as conquistadas e as não realizadas em 2019. Então, quais são as que eu fiz, quais são as que eu não fiz e aquelas que eu tenho interesse ainda de fazer. Então, isso aqui é bem legal, dá para você tirar várias e várias dicas e não tem problema nenhum eu compartilhar esse aqui com você. Esse é um outro movimento também bem interessante, eu vou montar aqui para vocês, é o meu método VIP que eu faço junto com as minhas mentoradas, com as minhas mentees e a gente tem desafios. Olha como fica bacanésimo
o Trello. Então eu coloco a minha equipe aqui, tudo bonitinho, quem são, com cor, tudo certinho, o que elas têm que fazer durante a semana, o que é bem legal também, se é para uma ou se é para todas. Quem é que está fazendo, elas arrastam aqui, se definem, bonitinho com os nomes. Quais são os materiais e todas as coisas que elas já fizeram. Então, olha quanta coisa bacanésima aqui elas já realizaram. E aqui os documentos compartilhados, agenda de encontros, livros, dicas, ferramentas. Então, imagina quantas pessoas aqui, ó, tem 14 pessoas só nesse quadro aqui. Eu tenho outros tantos quadros de mentorias separadas e aqui é um só com mulheres empreendedoras fabulosas e a gente acaba deixando aqui. Então essa é uma coisa que eu precisava dividir com você. Espero que você tenha gostado do Trello. Manda seu feedback e até o próximo vídeo. Gratidão, bora!